Nós vamos dar um passo atrás no estudo que a gente começou, porque nós começamos, antes do aniversário da igreja, no primeiro domingo do mês, nós começamos a falar sobre os Salmos, mas aí o Danilo trouxe o Salmo de número 1. E aí, só que o que estava programado é que fizéssemos uma introdução aos Salmos. Mas aí, por força de algumas circunstâncias, não foi possível que eu desse a aula aquela semana, então nós invertemos. Danilo já deu o Salmo de número 1, e agora a gente volta para falar sobre a introdução aos Salmos em 2 aulas, hoje e na próxima semana, em que o nosso intuito é que a gente possa interpretar melhor os Salmos. Como que eu olho para um Salmo e eu consigo, na minha casa, extrair dele aquilo que realmente é a mensagem de Deus para mim. Porque você tem que lembrar o seguinte: os Salmos, eles não foram escritos para você. Concorda? Davi, quando escreveu um salmo, ele não falou assim: um dia o Marcelo vai ler isso aqui. Ele não pensou isso. Os salmos foram escritos do salmista para Deus, na expressão de fé daquele salmista, na expressão cultural daquele salmista. Ele nunca pensou: um dia o Leonardo vai ler isso aqui. Ele não passou isso na cabeça dele. Então, Jesus pensou, o salmista não é? Mas nós temos um contexto cultural muito específico dos salmos. Alguns salmos, inclusive, eles estão até distantes em termos de tempo de outros. Por exemplo, você tem salmo, a maioria de Davi, mas você tem salmo de Moisés. Então, são contextos completamente diferentes. Você tem um contexto linguístico, literário, completamente diferente daquilo que a gente pensa sobre uma poesia. E aí, justamente, é o que nós vamos ver hoje, sobre a poesia dos Salmos. Nós temos até mesmo uma visão sobre Deus, naquele momento, diferente da nossa, porque um salmista, dificilmente ele compreendia bem a doutrina da Trindade. Então, nem tudo que ele escreve, na visão do próprio salmista, é tão claro quanto é para nós. O salmista, ele trabalha com aquilo que ele tem de revelação. Em muitos salmos, ele trabalha como um profeta, falando daquilo que ele nem conhece ainda, né? O clássico Salmo número 2, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi nem sabe direito tão bem como aquilo funciona, né? Ele, como um profeta, ele sabe que tem um Senhor que é o Filho, mas mesmo assim, talvez não fosse tão claro na mente dele quanto é na nossa, quando a gente descobre a doutrina da Trindade, por exemplo. Então, a gente precisa aprender a interpretar os Salmos, tanto na sua forma literária, quanto em relação ao contexto em que os Salmos se encontram. Então, na próxima semana, nós vamos ver propriamente sobre o livro dos Salmos, as possíveis interpretações, ferramentas de interpretação, os contextos de alguns agrupamentos de Salmos, esse tipo de coisa. Hoje, nós estamos focados em aprender a apreciar a poesia do Salmo. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui não nasceu na igreja, não foi criança e foi na EBD? Não? Então, quem foi criança e nasceu na EBD, desde pequeno já aprende as divisões da Bíblia, já aprende os tipos de texto diferentes que tem na Bíblia. Quem não nasceu na igreja, às vezes não vai ganhando essa familiaridade com o tempo. Mas vale a pena lembrar o seguinte: a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, num espaço de tempo muito longo, talvez aí um espaço de 3.000 anos entre o primeiro, 3 ou 4.000 anos entre o primeiro e o último livro escritos, e com diversos tipos de texto diferente. Então, que tipos de texto que a gente encontra na Bíblia? Qual que é o mais predominante, Tiago? Tem um microfone rodando aqui não, gente? Isso, história a gente chama de quê? Não, narrativa. Deixa o microfone rodando. Narrativa é o texto predominante da Bíblia. Ou seja, histórias contadas, histórias narradas. E, inclusive, nós não vamos entrar nisso hoje, porque o nosso foco é a poesia do Salmo, mas até mesmo a narrativa, existe um certo padrão nas narrativas bíblicas para que você as interprete. Toda a narrativa começa apresentando os personagens, mostra um conflito, mostra uma resolução, e ali você encontra Jesus. Todas são iguais. O arco da narrativa é sempre igual.
Além da narrativa, qual outro tipo literário que nós temos? Aquele que dá medo em todo mundo. Apocalíptico. Onde que você tem texto literário apocalíptico na Bíblia? Apocalipse. E onde mais, por exemplo? Daniel. Qual que é a diferença da profecia para o texto apocalíptico? Calma aí, o Tiago quer errar, ou quer falar. Profecia geralmente fala dos tempos presentes, atuais, necessidades do povo, e a Apocalipse seria alguma coisa mais para o futuro? Mais alguém? Não, não é. A profecia ela pode falar tanto para o presente quanto para o futuro. O texto apocalíptico também, porque, por exemplo, o livro de Apocalipse ele não foi escrito só para o futuro. O livro de Apocalipse, as pessoas que receberam, eles entenderam muito bem a mensagem. Muito melhor do que nós, inclusive, porque eles estavam familiarizados com as figuras. Mas a diferença de profecia para um texto apocalíptico é mais no sentido de intensidade. O texto apocalíptico ele é mais dramático, mais cheio de imagens. Na verdade, o texto apocalíptico é uma profecia, só que de uma forma mais dramática. Então você tem a própria profecia, os textos apocalípticos, que é como se fosse uma extensão, uma intensificação. Você tem narrativa, você tem poesia, epístola que você falou? Você tem o gênero epistolar, que são as cartas. Nesse gênero, o que você vai encontrar são textos não narrativos, mas textos prescritivos. Ou seja, faz desse jeito, meu filho. Né? Paulo resume e fala assim, olha, faz desse jeito que é melhor. Que é o mesmo tipo de texto que você encontra onde? Em Levítico, por exemplo. Deuteronômio. Textos prescritivos. É assim que você tem que falar. Oi? Provérbios. Só que aí os provérbios, eles já se utilizam da poesia, né? Inclusive, se você pegar as divisões da Bíblia, a primeira divisão é o Pentateuco, 5 primeiros livros. Depois vem os livros históricos. Depois vem qual grupamento, Pablo? Sabedoria. Todo mundo chama de poéticos, e não é poéticos. É sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Oi? Não é poéticos, se chama sabedoria. Por que chama livro de sabedoria? Eles utilizam a poesia, mas o que eles estão transmitindo é a forma de viver com Deus. Dentro desse grupo está o livro dos Salmos. Sabedoria para um judeu é você andar com Deus. E esses 5 livros é um compilado de como andar com Deus. Por isso que se chama livros de sabedoria. Poesia é a ferramenta utilizada, mas a intenção dos autores é que você ande com Deus. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são 5 livros de sabedoria. Basicamente, esses são os gêneros, os tipos literários que a gente vai encontrar. Especificamente nos Salmos, todos os Salmos são poéticos, poesia. E aí, me ajudem com uma coisa. Como é que você identifica uma poesia na sua língua, em português? Oi? Por meio de rima e métrica. Rima e métrica são as coisas que fazem uma poesia. Né? Marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai direto para o quartel. E se não, vai comer pastel. E por aí vai embora. Tudo tem que terminar com el para ser poesia. Senão, deixa de ser poesia. Né? Nós não entendemos a poesia de outra forma, senão ritmada e com rimas. O judeu ele não pensa assim. A poesia hebraica ela tem outras ferramentas por trás. Aqui nesse salmo, por exemplo, você encontra o seguinte: de boas palavras transborda o meu coração. É o Salmo 45. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de um habilidoso escritor. O que são essas boas palavras que o salmista está falando? Ele está falando justamente da poesia que fluiu do coração, da alma dele. Por que ele está chamando isso de boas palavras transbordando, a ponto dele dizer que a língua é como de um habilidoso escritor? Ele está falando isso por causa da característica principal da poesia,
que é fazer aquilo que um texto prescritivo, descritivo e narrativo não consegue fazer, que é mexer com emoções. A arte, e poesia é uma arte, a arte, ela tem um poder de ir além do que a nossa racionalidade consegue fazer. Alguns teólogos dizem, acredito que eu coloquei um slide disso, mas eu não me lembro agora se eu inseri, mas eles dizem o seguinte: a poesia ela chega primeiro no coração e depois na mente. Primeiro você sente um drama de alguma coisa acontecendo, primeiro vem aquele sentimento, seja de euforia, seja de tristeza, depois você medita mais propriamente nas palavras exatas e no conteúdo, né? A música faz isso. Você canta Ele exaltado, você vibra, mas se você for só ler, talvez já perca um pouco da intensidade do cantar. Se você só descrever um Deus exaltado, você vai mexer muito mais com a mente, muito menos com o coração. Então, quando o salmista fala isso, olha, de boas palavras transborda o meu coração, é porque a poesia realmente ela mexe com as emoções. Só que para que você seja mexido com as mesmas emoções que o salmista foi mexido, você precisa entender a poesia. Você precisa entender o que o salmista está dizendo. E você não vai entender se você não olhar para a poesia hebraica e saber como que ela funciona. Então, o caminho para você interpretar os salmos passa por compreender e apreciar as características poéticas. Na hora que você aprender aqui, hoje nós vamos focar na poesia, as características, os salmos eles vão se tornar mais bonitos. Não só os salmos, mas todas as poesias da Bíblia, todos os agrupamentos. Você tem poesia no livro de Isaías também, você tem em outros lugares. Você tem muita poesia nos evangelhos, Cântico de Maria e por aí vai embora. Então, olha lá. O caminho para interpretar os salmos passa por compreender e apreciar as características. Da poesia, nós precisamos chegar na mensagem. Porque o que importa para nós é qual é a mensagem de Deus para o nosso coração. Mas a gente não chega nessa mensagem se nós não formos capazes de interpretar a poesia. Eu queria lembrar que, embora essa aula seja diferente, a gente não está discutindo um texto bíblico, se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, fique à vontade. Mas eu entendo que também, muitas vezes, nesse tipo de aula se torna um pouco menos propício. Mas se tiver alguma dúvida, pode falar, ou se quiser acrescentar alguma coisa que eu esquecer, fique à vontade. Então, prestem atenção. O que é a poesia hebraica? A poesia hebraica é um tipo de literatura que se comunica com linhas concisas. Primeira coisa, linhas concisas são linhas enxutas, curtas, que empregam paralelismo e imagens. São as duas características. Por que é importante saber que são linhas concisas? Porque algumas narrativas hebraicas também vão usar paralelismo. E a diferença é que a narrativa vai usar linhas longas. Então, a poesia hebraica são sempre linhas curtas. E aí, nessa linha curta, o que caracteriza, o que faz a poesia hebraica ser bonita aos olhos de um judeu? Paralelismo. A capacidade dele de estabelecer paralelismos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. O que é esse paralelismo? É a capacidade de você dizer a mesma coisa, só que com um vocabulário mais amplo. É a capacidade de você ampliar, às vezes, aquilo que você disse com outras palavras. Do mesmo jeito que, para nós, o que marca uma poesia é que, no final, a gente rima, para um judeu, o que vai marcar a poesia é a profundidade com que ele consegue estabelecer linhas paralelas entre si. E aí a gente vai ver os tipos de paralelismo. Mas, então, para um judeu, não é a rima. A métrica, sim. Muitos salmos possuem métricas estabelecidas, até porque eram músicas. Mas, mesmo, a gente não vai entrar nisso, mas mesmo a métrica do salmo era diferente da nossa métrica. Então, vamos lá. O primeiro ponto que compõe a poesia é chamado de linha. O que é uma linha? É uma expressão de pensamento completa
e paralelística. Gente, na sua Bíblia, se você abrir, uma linha não vai ser uma linha. Provavelmente vai ser duas, ok? Porque os paralelismos eles vão estar um em cima do outro dentro do versículo. Lembrando que a sua Bíblia ainda é achatada porque fica de dois lados o texto. Então, não é, olha, mas aqui estou vendo duas linhas, porque o seu conceito de linha não é o conceito de linha da poesia aqui. O conceito de linha aqui é você ter uma expressão completa do pensamento. E essa linha, ela normalmente, na maioria das vezes, ela é dividida em duas partes. Cada uma dessas partes chama-se cólon. E quando você tem dois cólons, você tem o quê? Qual que é o plural? Não é cólons. Qual que é o plural, Pablo? Vamos ver se você entende latim. Dois cólons, na verdade não é cólons, formam um cola. Bonito isso, né? Se esbanjar o latim. Pois é. Você tem o cólon 1, cólon 2, formam o cola, ou os cola. Normalmente tem dois. Então, vamos lá. O Salmo 92, verso 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Você tem o primeiro cólon, bom é louvar ao Senhor. Na sua Bíblia, isso vai estar numa linha, e a outra parte vai estar embaixo, mas a linha inteira é, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Então, duas metades paralelísticas. Todo mundo aqui entende que bom é louvar ao Senhor e cantar louvores, está dizendo a mesma coisa? Fica claro? O salmista está dizendo a mesma coisa. Bom é louvar ao Senhor e bom é cantar louvores ao seu nome. É assim que vai funcionar a maioria dos salmos. Você vai ter uma linha paralelística. Só que às vezes, pode falar, Misa. Gente, o microfone ali, porque tá no YouTube, né? Então tem que ter o microfone, senão não sai. Sempre que repete, pastor, igual repetiu lá, né? Bom é louvar, depois fala de Cantar novo, né? A louvor ao seu mesma nome. coisa. Parece que uma característica é a repetição de ideias. Repete. Isso. Esse é realmente o princípio do paralelismo. Repetição de ideias. Só que daqui a pouco eu vou mostrar, Misa, que essas ideias, essa repetição, ela pode ser às vezes antagônica. Por exemplo, vamos supor que o salmista escrevesse assim, né? Bom é louvar ao Senhor, mas é péssimo que se faça isso. Ele está expressando a mesma ideia, só que ele colocou duas coisas antagônicas aqui que se complementam. Entendeu? Daqui a pouco eu vou mostrar, mas a ideia é justamente a repetição de ideias. Isso é o que caracteriza o paralelismo. E aí, quando você for encontrar as linhas, em alguns salmos você vai encontrar isso aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o 150. Louvai ao Senhor. E qual que é a segunda linha? Não tem. Ou a segunda parte, o segundo cólon? Não tem. Simplesmente é louvai ao Senhor. Aí não tem paralelismo, né? Ele cessa o cólon aqui. Algumas vezes você vai encontrar linhas com 3 partes. É menos presente do que com 2. Mas olha só, o Salmo 112. Alguém lê para mim o que está aqui no tricólon? Pode ler, gente, com o microfone aí. Primeiro que começar a ler, o João Lucas chega com o microfone. Chega primeiro. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Olha só, para que o salmista complete a ideia, ele dividiu em 3 partes. O ímpio verá e se entristecerá, primeiro cólon. Rangerá os dentes e se consumirá, ele está dizendo a mesma coisa, mas num segundo cólon. O desejo dos ímpios perecerá, a mesma coisa, num terceiro cólon. E você ainda tem os tetracólon, que é quando você tem uma linha de 4 partes. Alguém pode ler aqui para mim? Eu esqueci qual que é o salmo agora, eu acabei não colocando a referência. Mas alguém lê para mim o tetracólon. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Percebam? 4 partes em que o salmista vai... É como se ele fosse aumentando a intensidade do que ele está falando. Né? Ele começa com alegre-se os céus, depois ele já está brame o mar,
tudo que há, e no final até as árvores, tudo. Ele vai ampliando a ideia, é um tipo de paralelismo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, percebam, a ideia é, na hora que você abrir o seu salmo, se você quer entender ele profundamente, você vai ter que pegar a ideia completa do salmista. Você sabe que ela pode ter uma parte, 2, 3 ou 4, predominantemente vai ter 2. Mas para você entender mais profundamente o que o salmista está dizendo, você vai ter que identificar qual que é a linha completa de pensamento do salmista ali. E aí o agrupamento de linhas é semelhante ao parágrafo, não é chamado de parágrafo, mas é chamado de estrofe. O que é uma estrofe? Gente, os nossos salmos, eles possuem estrofes igual a música que possui estrofes. Que é o agrupamento de linhas. Normalmente estão agrupados no mesmo sentido, ou seja, está falando sobre louvar a Deus, aí várias linhas sobre louvar a Deus. Mas existe um característico aqui, que é o Salmo 119, em que o agrupamento de estrofes não é por sentido, mas é segundo um acróstico do alfabeto. Alguém se arrisca a compreender? Alguém sabe o que é isso aqui? Já ouviu falar? O que é o acróstico alfabético do Salmo 119? Não? O Salmo 119, ele é um agrupamento de 8 linhas. Cada estrofe tem 8 linhas. E cada primeira palavra de cada linha começa com a letra do alfabeto que está remetendo. Então, por exemplo, primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. A estrofe 1 tem 8 linhas e todas as primeiras palavras das 8 linhas começam com a letra Aleph. Segunda estrofe tem 8 linhas e todas as primeiras palavras de cada linha começam com Bet. E por aí vai embora, porque eu não sei o resto do alfabeto, né, João Marcos? Eu só sei Aleph, Bet, Gimel e depois eu não sei. Aí esqueci. Mas são 22 estrofes de 8 linhas. E a forma que o salmista agrupou, e imagina, gente, a dificuldade. Imagina você fazer um poema em que vai ter 8 linhas e todas as linhas vão começar com a letra A, depois com a B, C, D. Gente do céu. O salmista realmente ele foi bastante inteligente aqui. Mas isso serve então para você entender por que o Salmo 119 é feito daquela forma. Ele é daquela forma porque as estrofes estão seguindo o alfabeto. E aí, quando você agrupa essas estrofes, você vai ter uma estância. Um exemplo aqui, o Salmo 139, é um salmo que tem 2 estâncias. O que faz com que a estância seja unida? Aí é o sentido. Várias estrofes dizendo uma coisa, depois o salmista diz outra coisa. Eu não coloquei tudo aqui porque não ia caber, porque a primeira instância do Salmo 139 vai do 1 ao 18, e depois do 19 ao 24. Então abre na sua Bíblia e alguém lê para nós a primeira instância do Salmo 139, verso 1 ao verso 18. Longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois me formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou
visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, deste cabo do perverso, apartar... Não, só até o 18, Misa, que é a primeira instância. Então pensa comigo, você está na sua casa, abriu o Salmo 139 e você quer interpretar esse salmo para que você chegue na mensagem de Deus para a sua vida. Primeira coisa, você vai identificar as linhas, as estrofes, até chegar numa primeira instância. Aqui são 2 instâncias. E aí, eu te pergunto o seguinte: qual é a mensagem central de Deus da primeira instância do Salmo 139? Leva lá para o Tiago. Ô Gustavo, fica com esse microfone aqui, ó. Nós já estamos partindo para o final, mas... A criação. Fica um de cada lado. Oi? A criação, desenvolvimento humano. É a criação do homem, minha, né? É assim, como que Deus me fez e como que isso se reflete na minha admiração por Deus. Vejam, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Você pegou um grande agrupamento dentro do Salmo, chamou de instância, e essa mensagem da instância vai nortear aquilo que você vai entendendo acerca do Salmo. Qual que é a grande mensagem? Do que o salmista está falando? Ele está falando sobre Deus fazendo a vida dele, escrevendo seus dias e como que isso se torna admirável. Ok, então eu vou para o Salmo, eu preciso identificar isso. Aí você vai para as estrofes. O que cada estrofe está me guiando nisso? E no final, você vai para as linhas e para o paralelismo, para que com maior profundidade você chegue a essa resposta. Porque você viu a instância, eu quero saber agora, então, por que o salmista ficou tão admirado? Aí a resposta está nas linhas em que ele traçou aqui. Alguém lê a segunda instância do Salmo? Aí pode ler aqui direto, se quiser, viu? Porque está a instância inteira. Está em português, gente. Está em hebraico, não. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Percebam que agora, na segunda instância, ele muda a temática e vai caminhar para outro lado. Então, os salmos, eles possuem linhas, estrofes, instâncias e o salmo como um todo. Vamos, então, para a parte final do paralelismo. Como que eu identifico o que o salmista está dizendo? Em sua essência, o que é o paralelismo? Correspondência. Como a Misa levantou aquela hora, diz respeito a ideias paralelas sendo colocadas. Primeiro tipo de paralelismo, sinonímico, tem a ver com sinônimo. Aí sim, é literalmente dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Salmo 92:6. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isso. O salmista disse a mesma coisa. Ele só realmente mudou as palavras. Esse talvez seja o mais predominante nos salmos, paralelismo de sinônimos, mas nós temos outros. Nós temos esse aqui, que agora sim é o paralelismo antitético. Ao invés de usar sinônimo, ele vai trabalhar com antítese de ideias. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Então o salmista, e isso vai acontecer em todas as poesias, acontece em Eclesiastes, por aí vai embora, ele vai contrapor ideias. E o último é o paralelismo
sintético. Que agora, a ideia do salmista é aprofundar aquilo que ele começou a dizer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai me fazer deitar em verdes pastos. Vai me guiar mansamente a águas tranquilas. E ele vai ampliando a ideia do pastor. Ele não está fazendo coisas sinônimas. Porque nada me faltar e deitar em verdes pastos não é a mesma coisa. Mas quando ele começa a ideia de o Senhor é meu pastor, agora ele vai numa cadência ampliando aquela ideia até que ele complete a sua linha e depois a sua estrofe. Esse paralelismo, ele é o paralelismo sintético. Isso aqui é o que deixa bonito uma poesia para um judeu. Não é a rima, mas é a capacidade de dizer a mesma coisa, de contrapor ideias e de ampliar ideias em linhas concisas. Isso é a poesia hebraica. E aí a segunda coisa que é muito utilizada são as imagens. Você pode reparar, depois se você olhar lá o nosso primeiro slide, eu coloquei um cordeiro e um leão. No livro que eu estava usando, até mostrei para Pereira ontem, a imagem inicial é um cordeiro. Por quê? Porque todo mundo lembra do Salmo 23. Falou do Salmo, todo mundo lembra do pastor, do cordeiro. Mas quando você pensar nos Salmos, alguma imagem vai vir na sua cabeça. Para alguns, talvez, dependendo do tipo de salmo que você gosta, a imagem que vai vir vai ser a imagem do rei. Um grande agrupamento de salmos é sobre reino. Talvez vai vir imagem de batalhas, o Senhor me livrou dos meus inimigos. Mas alguma imagem vai vir, porque os salmos trabalham imagens o tempo todo. E são as imagens que arrebatam o coração antes de arrebatar a mente. Olhem para esse salmo aqui. Esse salmo é um dos salmos que mais usa imagem, inclusive. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és... Essa palavra agora, rapaz. Quem vai ler, hein? Magnificentíssimo. Precisava disso no português? Podia ter colocado aqui grandioso, né? Não. Magnificentíssimo, rapaz. Está vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Quantas imagens tem nesses 4 versos? Conta aí. Oito imagens. Perfeito, Augusto. Olha só. Vestido de glória. Você não consegue nem imaginar o que é isso, né? Como é que ele pega uma roupa de glória e veste? Mas o salmista, ele quer de alguma forma usar essa poesia, essa imagem, para dizer o quanto que Deus é glorioso. Ele fala assim, olha, como se ele vestisse a roupa inteira de glória. Ele se cobre de luz. Quem que se cobre de luz? Não faz nem sentido isso na racionalidade. Mas é porque Deus está completamente embebido em luz, né? Ele estende os céus como uma cortina para dizer o quanto que Deus é grande a ponto de, para ele, só estender o céu é como se fosse um tapetinho. Ele põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre asas do vento. Olha a imaginação do salmista, né? E faz os seus ministros um fogo abrasador. Ele vai usando diversas imagens em que você vai sendo tomado por elas, até que você tenha que parar para você entender a associação dessas imagens. Porque, como eu disse no início, o salmista ele está usando nas imagens de origem aquilo que ele conhece da sua cultura. E às vezes não é o que a gente conhece. Né? Nós, por exemplo, nunca vimos vestes reais do jeito que o salmista viu. Né? Do jeito que ele lidava com reis. Para a gente poder imaginar Deus vestido com vestes reais, vestes de glória e por aí vai embora. Então, as imagens elas têm uma origem e elas têm o destino da mensagem. E a gente precisa, então, caminhar no contexto. Como é que você vai descobrir o contexto daquela imagem?
só lendo um comentário bíblico de algum grande estudioso sobre o assunto. Porque não tem jeito, você não é judeu, você não viveu naquela época, você não entende, eu não entendo aquilo. Se alguém não me explicar por que o salmista utilizou aquela imagem determinada, eu não vou conseguir descobrir, gente. Aí você precisa recorrer a bons comentários bíblicos, pega uma Bíblia de estudo boa. Eu estou lendo a Bíblia de estudo da Reforma, eu achei o comentário dela melhor do que a Bíblia de Genebra, inclusive. Mas pode ser a Bíblia de Genebra também, não tem problema. Você vai encontrar ali essas associações. Por que utiliza-se aquelas imagens? Mas saiba que as imagens foram feitas por salmistas na sua época, então nem tudo nós temos acesso para compreender tão facilmente do que o salmista está se tratando, né? Mas são essas imagens que tornam os salmos realmente salmos bonitos e profundos, poesias bonitas e profundas. Se não, era só narrativa, né? Meus irmãos, essa é a primeira parte do estudo dos salmos. Entender como é que funciona a poesia. Alguém tem alguma pergunta, trauma de infância, ou algo que queira, um complemento que queira acrescentar? Se não, então, vamos ficar de pé e vamos orar? Um dos irmãos pode orar encerrando essa escola bíblica dominical.